Os usos e costumes nas igrejas, principalmente na congregação cristã no Brasil, é algo que está enraizado há séculos. Mas no caso da CCB, para aqueles que são novos na denominação, o que pode e o que não pode usar? O que é doutrina bíblica ou doutrina de homens na igreja? Eu vou fazer um vídeo aqui, vou falar aqui para tentar passar para vocês aquilo que eu vejo nas escrituras a respeito dos usos e costumes. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero humildemente pedir para você que está assistindo, deixe um like aí para ajudar o YouTube a divulgar esse vídeo. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, aperta no botãozinho de inscrever-se e se inscreva aqui nesse canal, né, caso ainda não seja um inscrito ou uma inscrita. E não se esqueça de apertar o sininho das notificações para que você possa estar inteirado nos próximos conteúdos que serão postados e publicados aqui no canal. E se você quiser ganhar dinheiro, né, está precisando aumentar o teu salário, ganhar uma renda extra, está passando dificuldade, está sem condições financeiras, está sendo desenvolvida uma nova forma de trabalho aqui na internet, que você pode trabalhar em casa usando somente um celular. Se você tiver interesse em aprender essa nova forma de trabalho, fica até o final desse vídeo. Nos últimos 20 anos para cá, muitas denominações antes tidas como tradicionais e conservadoras têm relaxado e deixado mais flexível as suas posturas em relação à aparência externa. Por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, ela já não é tão rígida quanto as vestimentas, cabelos, acessórios e maquiagem. Já a Congregação Cristã no Brasil, ela mantém uma firme vigilância e regras sobre maquiagens, cabelos e vestimentas e acessórios. Eu espero que as minhas palavras aqui não causem escândalo a ninguém, tá? Porque aqui eu não me sinto obrigado a dizer o que as pessoas querem ouvir ou agradar aos seguidores do canal. O meu compromisso é com a verdade, especialmente a verdade das escrituras sagradas, tá? Muitos irmãos e irmãs, eles enfrentam dificuldades para distinguir entre doutrinas bíblicas e ensinamentos humanos. Por exemplo, há mais de 60 anos atrás era considerado um escândalo se um irmão ou uma irmã possuísse um rádio em sua casa. Muitos acabaram sendo excluídos, disciplinados e tiveram sua liberdade cortada na igreja por terem um aparelho de rádio. No entanto, hoje, desde o zelador da igreja até o ancião que lidera e preside os cultos no púlpito, possuem um rádio em casa. O mesmo acontece com os aparelhos de televisão. Houve casos em que irmãos foram excluídos de participar e tocar na orquestra e até mesmo as suas famílias se desviaram por causa de possuírem uma televisão em suas casas. Isso não se restringiu apenas à congregação cristã no Brasil, mas ocorreu em várias denominações evangélicas, né? E hoje em dia é comum encontrar televisões em muitos lares de crentes. Muitos deles têm um aparelho de televisão em sua casa. E para aqueles que resistem a ter uma televisão, muitos possuem computadores ou smartphones conectados da internet. Bom, na minha opinião, o celular pode ser ainda pior do que uma televisão. O problema não está na televisão em si, mas sim no uso inadequado dela. Quando alguém vem me dizer que a televisão é maligna e do diabo, eu questiono: você possui um smartphone? Se sim, não critique então a televisão. Agora me permitam abordar esse assunto com sinceridade. Com exceção à Rede Globo, que é uma emissora satânica que eu considero um lixo aqui no Brasil, existem vários canais como a National Geographic, Discovery Channel, TV Escola e outros canais com conteúdo instrutivo. Portanto, seria uma grande contradição eu afirmar que a televisão em si é maligna e do diabo, uma vez que se você possui uma TV, você adquiriu e não foi o diabo que te deu. Você comprou a TV com o seu próprio dinheiro e não com recursos diabólicos e nem com a ajuda do diabo. Se você argumentar que muitos conteúdos televisivos são prejudiciais, eu concordo plenamente com você. Da mesma forma, os celulares conectados à internet, nós encontramos uma ampla gama de conteúdos nocivos, especialmente nas mãos das nossas crianças, né? Atualmente, muitas crianças, a partir dos 10 anos ou até antes, possuem um smartphone em suas mãos com acesso à internet e usam frequentemente sem a supervisão dos pais, que não estão monitorando o que os filhos acessam nas redes sociais e na internet. Portanto, o problema reside no uso e não necessariamente no dispositivo ou no aparelho em si. Eu vou compartilhar algo, e eu tenho certeza que você que tem discernimento espiritual vai concordar
com o que eu vou dizer aqui. Qualquer regulamento ou proibição imposta como doutrina sem base e respaldo bíblico é uma norma de origem humana. E agora eu vou ler um trecho que vai lançar luz sobre essa questão, tá? Este será o versículo central do tema discutido nesse vídeo. Esses 3 versículos vão esclarecer dúvidas sobre doutrina, vestimentas, indumentárias, adereços, maquiagem e acessórios e outras questões presentes no meio cristão quanto aos usos e costumes e aparência. Eu vou ler Colossenses, capítulo 2, versículo 20 ao 23. Presta bem atenção na passagem que eu vou ler a seguir. Se, pois, estão mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vós carregam ainda ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo o preceito e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Eu vou ler esses mesmos versículos na Bíblia, tradução linguagem de hoje, para você entender melhor o que diz esse texto. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então por que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeça mais às regras como essas. Não toques nisso, não proves isso, não toques naquilo. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas e são apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. Na verdade, essas regras parecem ser sábias ao exigir entusiasmo, uma falsa humildade e o modo de tratar o corpo, mas isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Observando essa questão dos usos e costume e tradições que existem no meio evangélico, ao longo dos meus 30 anos como seguidor de Cristo, eu posso resumir que as proibições e as imposições de normas e práticas que visam colocar rédeas nos crentes têm servido apenas como uma medida para avaliar a espiritualidade e a santidade de cada indivíduo. Esse tipo de abordagem só contribui para criar pessoas religiosas e fanáticas. Esses regulamentos simplesmente geram indivíduos sectários e separatistas, pessoas que não vivem genuinamente a fé cristã. Essas pessoas acreditam que a santidade de alguém é avaliada apenas pela aparência externa, negligenciando o que está no íntimo e no interior do coração do próximo. E há uma competição exacerbada de quem é mais piedoso e crente do que o outro, baseada em questões como vestimentas ou o estilo de cabelo. Entretanto, isso não reflete o que a palavra de Deus nos ensina. Muitos pensam que a santidade ela se manifesta apenas exteriormente, mas na verdade isso é um processo pela qual o Espírito Santo trabalha em nosso íntimo, nos purificando e nos separando daquilo que é desagradável a Deus e nos tornando semelhantes a Cristo. O crente não adquire santidade por meio das vestimentas, mas quando alcança a santidade, ele sabe como se portar e se vestir, ou seja, sabe se vestir com decência. A santificação é um processo que ocorre de dentro para fora e não ao contrário. Por exemplo, não é o uso de saias longas ou roupas decorosas que promove esse movimento de santidade e purificação dentro do nosso ser. Se fosse assim, as freiras e muçulmanas seriam as mulheres mais santas da face da terra. Por outro lado, se você foi renovado, transformado, regenerado pelo Espírito Santo de Deus, então o seu exterior refletirá essa mudança interna e espiritual. O verso mais citado para discutir sobre vestimentas, o que é apropriado para as mulheres usarem ou o que não é apropriado, está em Deuteronômio capítulo 22, verso 5, que diz: a mulher não deve usar a roupa de homem e o homem não deve usar roupa de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Se nós observarmos o contexto em Deuteronômio, capítulo 22, nesse verso Moisés é o mensageiro que Deus usa para instruir o povo. E o contexto desse versículo é sobre a questão da homossexualidade, algo que o Senhor considera abominável. Naquela época, Moisés estava enfatizando que as mulheres elas não deveriam vestir roupas masculinas e os homens não deveriam vestir roupas femininas, porque Deus reprova aqueles que se desejam alterar
a natureza que ele fez, que ele criou. Naquela sociedade, as vestimentas femininas e masculinas não eram muito diferentes uma da outra. A distinção entre uma túnica feminina e uma masculina residia principalmente no tecido e nas cores, já que tanto as roupas masculinas quanto as roupas femininas eram túnicas longas e vestidos compridos. Portanto, a orientação persiste. As mulheres não devem usar vestidos masculinos e os homens não devem usar vestidos femininos. Por exemplo, atualmente existem calças feitas para homens, também calças feitas para mulheres. O problema não está na mulher usar calças, mas sim a mulher usar uma calça destinada aos homens. Deus reprova a homossexualidade. E o que a Bíblia explicitamente desaprova são roupas que incitem a sensualidade. Existem calças femininas que são decentes, como existem calças sociais, conjuntos executivos, entre outros. Eu não vejo problema uma irmã, uma crente, usar uma roupa social, ou seja, uma calça decente. O verdadeiro problema são roupas que despertam desejos sexuais em ambos os sexos. Surpreendentemente, no Novo Testamento, seja nos evangelhos ou nas epístolas dos apóstolos, nós não encontramos nenhuma regra específica sobre vestimenta ou acessórios femininos e masculinos. Não há absolutamente nenhuma norma específica. Em 1 Pedro 3, versículo 3, o apóstolo Pedro diz que a beleza não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. O apóstolo Pedro está simplesmente aconselhando as irmãs a se vestirem com sobriedade e decência. O apóstolo Pedro também mencionou sobre trançar os cabelos e evitar vestidos muito ornamentados. Naquela época, quando as mulheres gregas se convertiam ao Senhor, muitas delas usavam roupas luxuosas, o que poderia causar constrangimento e desconforto para as irmãs mais pobres e humildes durante as reuniões cristãs. Essas irmãs poderiam se sentir inferiorizadas ao lado daquelas mulheres que estavam ostentando roupas extravagantes. Hoje isso seria comparável aos véus usados dentro da congregação cristã no Brasil, onde algumas irmãs ostentam véus elaborados, mais bonitos, mais lindos que as das outras, né? Véus com strass, muitos enfeites. Em resumo, a mensagem é clara. Ninguém é mais cristão que o outro com base em suas vestimentas. Agora, por meio da transformação que Deus operou em nossas vidas, nós podemos deixar certos estilos de vestimentas e hábitos mundanos, né, buscando sempre uma vida mais simples. No entanto, muitos ostentam uma falsa aparência de piedade, como descrito no capítulo 2 de Colossenses, que também menciona uma abordagem rigorosa e ascética do corpo, mas que no final das contas não tem valor algum para dominar os impulsos da carne. Esse rigor extremo frequentemente falha em conter os desejos carnais e as maldades das pessoas. Por exemplo, quantos indivíduos que eram cristãos com testemunho exemplar acabaram se desviando ou cometendo atos horrendos, que nem vale a pena mencionar aqui nesse vídeo? No que adiantou abster-se de usar certas vestimentas como bermudas ou calças, as mulheres calças compridas, o coração estava cheio de malícia. Paulo afirmou em 1 Coríntios 13 que mesmo que entreguemos o nosso corpo para ser queimado, se não tivermos amor fraternal, nenhum sacrifício terá valor. Devemos ser distintos do mundo, demonstrando a obediência a Deus, mas sem cair na armadilha da religiosidade. Uma religião falsa e um cristianismo falso não conduz ninguém à salvação. Quanto ao vestuário, surge a questão da modéstia. Observem as irmãs que optam por não usar calças compridas. Tem umas que seria mais prudente que usassem. Porque tem mulheres, tem irmãs que usam saias apertadas, que delineam as curvas do corpo, revelando a roupa íntima, e são excessivamente curtas, o que é algo ainda mais impróprio. O que é pior, usar uma saia curta, justa, que destaca o corpo, ou usar uma calça jeans ou de outro tecido, desde que seja decente e não provoque desejos impuros, né, que não desperte sensualidade. Assim, a única diretriz da Escritura Sagrada em relação ao vestuário é a decência, para evitar incitar a sensualidade e despertar o desejo do pecado no próximo. O problema das vestimentas indecentes reside na luxúria, na sensualidade, que é pecado. Ao avistar uma mulher de longe usando uma blusa de manga 3/4, uma manga comprida, ou uma saia decente longa, alguns dedos abaixo do joelho, ou seja, uma roupa bem discreta, cabelos longos, é possível reconhecê-la como uma mulher crente, uma cristã, uma pessoa evangélica.
Isso se deve pela razão que nos acostumamos a essas vestimentas que consideramos trajes apropriados para cristãos. No entanto, não há uma regra específica nas Escrituras sobre o padrão de vestimenta. O que a Bíblia nos ensina é que não devemos ser um meio de incitar luxúria e desejos sexuais no sexo oposto. Uma mulher que tem temor e reverência a Deus jamais optará a usar um short extremamente curto. Isso é inapropriado. No entanto, muitas irmãs fazem. Embora também cristãos de outras igrejas, inclusive em nosso meio, usem bermudas, eu particularmente evito usar bermudas na rua, porque eu me acostumei a não usá-las. Existem bermudas decentes. Agora, um short masculino curto, um homem com um short pega rapaz, desperta desejos no sexo oposto e também no mesmo sexo, provocando a sensualidade. Eu já vi muitos irmãos usando calças jeans ou calças sociais extremamente justas e apertadas, estilo cowboy, quase mostrando as partes íntimas, estimulando a luxúria em mulheres. Portanto, todas essas restrições são diretrizes para evitar constrangimentos no meio dos cristãos. Agora, eu quero abordar um tema que também suscita debates, que é a questão do cabelo feminino. Em 1 Coríntios 11 é mencionado o uso do véu. O apóstolo Paulo instrui que é impróprio uma mulher orar com a cabeça descoberta. Portanto, ela deve cobrir a cabeça com o véu. Se a mulher não quiser se cobrir com o véu, que ela raspe ou tosquie o cabelo. O apóstolo Paulo está se referindo a mulheres com cabelos longos e crescidos, enquanto tosquear significa cortar o cabelo bem rente à cabeça, como se fosse um corte masculino. No entanto, esse capítulo ressalta que o cabelo é a glória da mulher e é honroso para ela ter cabelos longos. O contexto também enfatiza que o homem não deve deixar o cabelo crescer excessivamente e a mulher não deve cortar o cabelo curto, porque os cabelos são a sua glória e expressa a sua feminilidade. O cabelo é o que distingue a mulher do homem, e Paulo destaca que é através do cabelo que se percebe a diferença entre eles. Assim, Paulo enfatiza que a mulher deve ter cabelos longos, independentemente do seu comprimento específico. Em resumo, o cabelo crescido da mulher faz parecer feminina e a distingue do homem conforme ensinado na Bíblia. Quanto à pergunta sobre se é pecado cortar o cabelo, não, isso não é mencionado na Bíblia. Tá? No entanto, a decisão de cortar ou não o cabelo deve ser uma questão de consciência entre a mulher e Deus. Por exemplo, a minha esposa e minha filha pequena optaram por não cortar os seus cabelos. Agora, no tocante à maquiagem, esmaltes e adornos, o apóstolo Pedro ele aborda em 1 Pedro 3, versículo 3, que a verdadeira beleza da mulher reside no seu interior. Isso não significa que você, irmã, que está me assistindo, não possa se cuidar. A questão está em não colocar demasiada ênfase na aparência exterior e negligenciar o que há dentro de você, a tua beleza interior. É como Jesus mencionou aos fariseus, né? Eles eram admiráveis por fora, mas interiormente estavam corrompidos e sujos. Quanto à barba, também não há restrições bíblicas. A proibição do uso de barba na congregação cristã no Brasil é uma norma interna da denominação. Alguns irmãos argumentam que a proibição da barba se dá pela dificuldade de trocar um ósculo santo, uma barba, roçando uma na outra. Me intriga porque os apóstolos eram barbudos, Os apóstolos eram barbudos e trocavam o ósculo santo entre si. A questão da barba varia culturalmente. Para os judeus ortodoxos, a barba é um símbolo de orgulho masculino. Enquanto na Coreia do Sul, não fazer a barba é visto como um desleixo, descuido. Portanto, a proibição da barba em muitas igrejas, especialmente na congregação cristã no Brasil, é uma questão eclesiástica, tá? Não tem respaldo bíblico e nem proibição na Bíblia. O apóstolo Paulo também menciona em Gálatas que nós fomos chamados para a liberdade. Mas em 1 Coríntios 6, versículo 12, ele adverte que, embora tenhamos liberdade, nós devemos escolher com muita sabedoria tudo aquilo que nos convém. Nós temos liberdade, mas não devemos permitir que nada nos domine. Compartilhe esse vídeo, curta, deixe o seu like, é de graça, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações e não saia desse vídeo, tá? Você que ficou até aqui e quer ganhar uma renda extra trabalhando em casa pela internet usando apenas o teu celular, o nosso irmão Tom Dimas Torres está fazendo uma ação maravilhosa, sendo uma fonte de bênção na vida de muitas pessoas, porque ele criou um projeto que ensina as pessoas a fazer uma renda extra trabalhando em casa pelo celular. E ele está disponibilizando um curso gratuito,
O Tom Dimas, ele está divulgando e dando de graça um curso que vai te ensinar a como você pode ganhar dinheiro online trabalhando em casa com o celular. Tá? Assista agora o vídeo do Tom Dimas dando as dicas de como você pode adquirir esse mini curso gratuito. Tá? Clica no link da descrição desse vídeo e também no link do primeiro comentário fixado logo abaixo e chama o Tom Dimas do WhatsApp. Fique com o vídeo do Tom Dimas e Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Faz aproximadamente um ano que eu venho falando aqui no canal da possibilidade de você fazer um dinheiro extra trabalhando em casa usando apenas um celular. Olha só quanto essa pessoa faturou usando as dicas do Tom Dimas. Ó, ela fez aqui R$ 1.400, né? Ela foi no mercado fazer uma compra. Nesse caso aqui, ó, o André fez R$ 3.000. Ó, o Gustavo fez um dinheiro e sacou e mandou o print aqui pra mim. A Ingrid também. Ó, essa aqui também fez uma compra. E é o seguinte, né? Eu sou o Tom Dimas, muito prazer, é uma honra ter você aqui no meu escritório. Prazer é meu. Se você hoje quer fazer uma renda extra para poder complementar a renda do celular, é simples. Clica no primeiro link do comentário fixado desse vídeo e me chama no meu WhatsApp que eu vou te ajudar. É simples, é só isso. É isso aí, clica lá que o Tom Dimas vai te ajudar.